Planejamento estratégico. Administração geral e pública. Autor professor Augustinho Paludo. Seguindo. O planejamento estratégico não se confunde com o tradicional planejamento de longo prazo, que basicamente projeta para o futuro as mesmas situações tidas no passado. O planejamento estratégico aponta o caminho a ser seguido pela organização, como forma de responder às mudanças no ambiente. É o planejamento mais amplo e abrangente da organização e é de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa. Ele é projetado para o longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos por vários anos à frente. Envolve a empresa em sua totalidade, abrange todos os recursos e áreas de atividade e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. O planejamento estratégico é diferente e mais amplo do que o tradicional planejamento de longo prazo. Atenção! Para obter êxito, esse planejamento exige forte comprometimento e participação da cúpula da organização em todas as fases do processo, desde sua concepção, mas especialmente na elaboração e implementação, visto que se trata do plano maior, do direcionamento fundamental ao qual todos os demais planos estarão subordinados e ao qual toda a ação da organização deverá se submeter. O planejamento estratégico exige uma mudança cultural do eu, área e setor para o nós, para a organização como um todo, e se torna uma conquista para as organizações, pois aumenta a visão da empresa sobre o futuro e possibilita alcançar melhores resultados, antecipando-se às mudanças futuras e aproveitando as oportunidades identificadas. O planejamento estratégico compreende o processo de formulação das estratégias que a organização utilizará para direcionar e fortalecer seu desempenho e sua posição competitiva, e como essas estratégias são desdobradas em planos de ação e metas para todas as áreas da organização. E também examina como o processo de formulação e operacionalização das estratégias pode ser reavaliado e melhorado. O processo de construção da estratégia é baseado na análise conjunta das forças e fraquezas internas à instituição e das ameaças e oportunidades evidenciadas pelo ambiente externo. A estratégia deve ser condizente com as competências próprias de cada organização e deve balizar um comportamento global, compreensivo e sinérgico de todos os seus componentes. Portanto, o planejamento estratégico tem a função de
por meio da estratégia, orientar a gestão das organizações e influenciar o processo decisório de seus dirigentes. Registre-se ainda que a organização deve ter um bom sistema de informação que permita acompanhar e controlar a implementação do plano, monitorar o alcance das metas aferidas, medidas por indicadores e avaliar os resultados. Características do planejamento estratégico. O planejamento estratégico apresenta as seguintes características fundamentais. O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável. Está, portanto, sujeito a incertezas no que se refere aos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza, tem suas decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos. O planejamento estratégico é orientado para o futuro e seu horizonte de tempo é o longo prazo. É mais voltado para os problemas do futuro do que para aqueles de hoje. A consideração dos problemas atuais é dada apenas em função dos obstáculos e barreiras que eles possam provocar em relação a um lugar no futuro que se deseja alcançar. O planejamento estratégico é compreensivo. Ele envolve a organização como uma totalidade, abarcando todos os seus recursos, no sentido de obter sinergia das capacidades e potencialidades da organização, com vistas a obter um comportamento global, compreensivo e sistêmico. O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso. Em face da diversidade de interesses e necessidades dos parceiros envolvidos, esse planejamento oferece um meio de atender a eles na direção futura que melhor convenha a todos eles, os stakeholders e partes interessadas. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Como está orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e mutável. O planejamento estratégico contribui para a maior eficiência, eficácia e efetividade das ações da organização. As ações decorrentes desse planejamento devem maximizar os resultados positivos com vistas ao pleno alcance dos objetivos estabelecidos. Objetivos estabelecidos no planejamento estratégico, ou melhor, no plano decorrente do planejamento estratégico. No plano estratégico. Planejamento estratégico, que tem que ver com a busca por um melhor posicionamento no contexto mercadológico em que a instituição atua. Administração Geral e Pública. Professor autor Augustinho Paludo. É isso. Planejamento estratégico.